Hoje é dia do quê? Dia da Língua Nacional, dia da Língua Portuguesa. Quem vai conversar conosco nesse momento, para nos ajudar a refletir um pouquinho, conhecer um pouco mais da importância de celebrar esse dia e de resgatar talvez o valor da nossa língua, é o professor Everaldo Nogueira, que é coordenador de português do Colégio Marista Arquidiocesano. Professor, boa tarde. Muito boa tarde, Padre Estevam, como vai? Muito bem, desde já quero agradecer assim, a sua disponibilidade em falar conosco, com nossos ouvintes nessa tarde e nos ajudar a celebrar ou resgatar a memória ou até mesmo a conhecer um pouco mais desse dia, Dia da Língua Nacional. Qual que é a importância da gente conhecer e celebrar a língua nacional, hein, professor? Padre, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de falarmos sobre isso, que realmente é muito importante. Eu acredito que fazer isso é fundamental porque resgata muito da identidade nacional, a questão da língua. Então é preciso que a gente valorize isso como elemento de identidade mesmo, porque é pela língua que a gente se relaciona com o mundo inteiro e consigo próprio, né? Claro, fundamental. Eu lembro que na minha infância nós tínhamos aí uma matéria na escola que era Educação Moral e Cívica, e se tratava justamente desses valores, né? Esses valores de uma nação, a bandeira, o hino, se incentivava uma dimensão mais patriótica. Claro, era numa época que nós vivíamos ainda no final ainda do regime militar, em que se utilizava esses símbolos nacionais, chamados símbolos nacionais, mas não se falava da língua. Ou há um engano meu nesse sentido, professor? Não é engano não, porque aquele momento é emblemático na história nacional, né? Os símbolos eram valorizados mesmo de acordo com muito mais com a situação política do que identitária daquele momento. Hoje, graças a Deus, existe uma preocupação maior com essa valorização da linguagem em geral, da língua portuguesa como idioma nacional, extremamente importante no mundo inteiro. Hoje são quase 300 milhões de falantes, uma língua respeitada em todo o mundo, né? E hoje com várias representações, presença em feiras literárias no mundo inteiro. Então hoje se entende a língua sim como um dos elementos mais importantes da identidade nacional. Então acho que hoje vale a pena valorizar tanto quanto qualquer outro símbolo, bandeira, flâmula, qualquer coisa que seja nesse sentido. E tem que ser mesmo estimulado. Poucas pessoas sabem dessa data, inclusive, né, padre? Inclusive, realmente, para mim foi uma descoberta que saber que nós tínhamos um dia dedicado à língua nacional. Mesmo porque a língua do símbolo de uma nação é mais integrador do que qualquer outro símbolo, né? Pode ter certeza, assim, em qualquer nação, mesmo no âmbito mais fechado, assim, em qualquer sociedade, qualquer comunidade, qualquer empresa, a língua é o elemento integrador. Agora, depende muito do bom uso que se faça dela, porque da mesma maneira, né, que a língua pode integrar, ela também pode desintegrar. O mau uso da língua pode acabar com uma relação, pode acabar com o trabalho, da mesma maneira que pode produzir. Pode abençoar, né, padre? Fazer soar bem, abençoar as pessoas, e pode amaldiçoar também. Sem dúvida. Então, não só conhecer a língua como um elemento de identidade nacional, mas de integração interpessoal é fundamental. E como é que nós podemos avaliar hoje a língua portuguesa em relação a outras línguas que durante muito tempo nós tivemos aí uma hegemonia da língua inglesa, né, com uma supremacia até de valorização da língua inglesa em relação às demais línguas, né, de outros idiomas. E como é que nós podemos sentir um certo orgulho do nosso português hoje, professor? Eu acho que podemos começar a falar pelo acordo ortográfico, por exemplo, né? Temos uma necessidade de coordenar a maneira de escrever o português no mundo, nos 8 países, né, na comunidade lusófona, e o português falado no Brasil é extremamente respeitado em relação ao português falado nos outros países em que se fala português. Da mesma maneira, né, a possibilidade, por exemplo, desse acordo ortográfico gera para a língua portuguesa, assim, a possibilidade também de se tornar uma língua oficial da ONU. Sim. Então, o português hoje, dado o número de falantes, dadas as expressões mundiais que a gente tem, né, como personalidades, o português é uma língua muito respeitada e muito bem vista diante das outras.
Foi-se o tempo que era só o inglês, só o francês, só o espanhol, agora economicamente muito mais o mandarim, né, do que o próprio inglês, mas o português vem ganhando seu espaço como 6ª ou 7ª língua oficial que pode vir a ser da ONU. Então ela tem o seu espaço reconhecido, sim, graças e muito à atividade cultural, atividade artística e também agora atividade comercial, né, que o Brasil, como um dos países mais em evidência aí entre os emergentes, isso tem tornado o português uma língua respeitada no mundo todo. Inclusive com a presença de brasileiros em postos importantes e representativos, né, em alguns momentos vimos agora, né, em ambientes mundiais, mais um brasileiro, isso é fundamental. Já tivemos aí a eleição de uma escolha de um brasileiro para presidir a Câmara de Comércio Internacional. Tivemos aí a presença do Brasil através, mesmo da presença na ONU, do Exército da ONU lá no Haiti. Agora nós temos na África novamente um general brasileiro comandando o Exército. Essas presenças denotam assim, demonstram uma importância da nossa língua e que traz consigo, traz em si, aliás, todo um patrimônio cultural e também histórico, né, que é valorizado por outras nações, né, professor? Sem dúvida alguma, porque a presença de um brasileiro ali não é só a presença de uma pessoa, né? Alguém está ocupando uma função social, representando um país inteiro, uma nação inteira, uma cultura inteira, e por essa razão é que a língua portuguesa vem se tornando cada vez mais evidente no mundo inteiro. O fato de termos uma presidente também, uma presidenta, como ela gosta como ela gosta de ser chamada, né? De ser chamada. No tempo que eu estudei, esse substantivo não flexionava, né? Não flexionava. Era o artigo que flexionava, mas agora temos isso também. Das suas voltas, né? Vai e volta, e aí alguns termos vêm à tona novamente. Mas é um fato importante, né? A presença de brasileiros em posições especiais, não só aqui dentro, mas no mundo inteiro, faz com que o país inteiro seja valorizado, que o povo brasileiro seja valorizado, que sempre foi visto como subdesenvolvido, de cultura baixa, se pode dizer assim. Hoje não, né? Hoje o Brasil tem o seu lugar de importância no mundo, economicamente, esportivamente, culturalmente, em todos os sentidos. O Brasil hoje é uma janela. As pessoas olham e se miram, né? No sentido de se espelhar em relação ao país. Então isso é de fundamental importância. Nós queremos celebrar então nesse dia, agradecer a sua participação conosco, que nos ajudando a entender esse dia, a maneira de celebrar, uma maneira simples dos nossos ouvintes. Nós temos muitos ouvintes em casas, muitos avós, muitos pais e algumas crianças estão nos ouvindo agora. Como seria uma forma de nós valorizarmos um pouco mais a nossa língua, mesmo no ambiente doméstico, professor? Eu acho que a melhor forma de valorizar, de celebrar o aniversário da língua, o dia de comemoração da língua, é saber que é por ela que nós nos relacionamos, é por ela que nós podemos fazer o bem ao outro, a nós mesmos e ao nosso mundo. É por meio da língua portuguesa que nós interagimos conosco e com esse universo inteiro que Deus nos dá. Isso é de fundamental importância, e valorizar mesmo a nossa língua, e é importante quando a gente vai ter a oportunidade de conhecer outros países, ter contato com outras culturas, outros idiomas, como que se encantam com a sonoridade, com a expressão, como que a nossa língua consegue expressar com uma riqueza de detalhes, né, as circunstâncias, as situações. Por isso às vezes era um pouco difícil de ser falada, de ser compreendida, mas quando ela é conhecida, ela expressa com clareza qualquer situação, e isso é uma beleza sem comparação mesmo. E é uma das línguas melodicamente mais bonitas, em termos de vocalização, do cantado, da harmonia que ela gera. É uma das línguas mais agradáveis que tem no mundo, e com as suas peculiaridades, né? Por exemplo, com a palavra saudade, que se vê em poucas línguas. A língua portuguesa é uma dessas que tem essa palavra cujo significado não é muito conhecido aí fora. As pessoas precisam de um universo de palavras para expressar, para explicar, né? E nós com uma palavra só conseguimos entender essa emoção. Abarcar tudo isso, é verdade. Isso. Professor, muito obrigado por sua participação nessa tarde conosco, por sua atenção aqui com a Rádio 9 de Julho, os ouvintes da Rádio 9 de Julho, nesse dia de descobertas para nós, de recordação para outros tantos, né? E de alegria. É bom saber que a nossa língua tem uma importância e assume uma importância na dimensão desse universo, das outras nações, dos outros povos, uma importância tão grande. Muito obrigado por sua ajuda. Eu que agradeço, conte comigo. Boa tarde. Palavra de amigo.